A gente parou aqui, né? No campo produzido por uma carga, né? Ó, o simulador, ele mostra exatamente essa figura aqui, tá? E aí vocês vejam o vetor posição da origem da carga até o ponto P. O ponto P são esses pontos onde estão o pontinho vermelho, tá? Esses pontos aqui são os vetores de posição, tá? Que não são mostrados para não confundir. E o laranja aqui são os valores do campo elétrico, tá? Então, mais próximo, o campo elétrico é grande. Mais distante, o campo elétrico é pequeno. Então, vocês voltem lá no simulador depois para se convencerem dessa distinção, tá? Campo e o vetor posição. Agora, se vocês tiverem várias cargas juntas, né? O que vai acontecer? Vale aqui sempre aquilo que a gente já falou na primeira aula. Vale o princípio de superposição, tá? Então, se vocês quiserem calcular o campo de várias cargas distribuídas no espaço, e num ponto específico, basta vocês somarem o campo de cada carga. Tá? Então, se vocês tiverem o campo da carga 1, carga 2, carga 3, etc., a carga de teste seria a mesma em todos. Então, você pode dividir, no caso, a força de Coulomb, né? Vocês podem somar e dividir pelas cargas, e resulta o quê? Resulta o campo elétrico total, que é a soma de cada um. Tá? Então, como vocês fazem na qualquer outro vetor. Tá? Então, se tiverem várias partículas, vocês calculem o campo de cada uma e depois somam o campo total. Tá? Aí vocês podem fazer na ordem que for mais conveniente, tá? Porque é linear, tá? Vocês podem somar primeiro com o segundo, depois o terceiro, etc. Aí tem esse exemplozinho aqui. Esse teste aqui é só para saber um próton, um elétron, se ele estiver na esquerda ou direita, para que lado aponta o campo. Tá? Depois vocês olham. Aí, antes de ir lá para o simulador, só para encerrar esse pedacinho aqui, tem um exemplozinho de um cálculo aqui de 3 partículas. Tá? Então, mais um aqui. Ó. Então, partícula Q1, 2 Qzão. Qzão é suposto positivo. Ele não diz aqui, mas é suposto positivo. Tá? Q1, ó, 2 Qzão. Q2, menos 2 Qzão. Q3, menos 4 Qzão. Tá? E ele quer saber ó, o campo total produzido na origem para as partículas. Nesse caso aqui, ele fez aquilo que ele sugere, colocou o ponto de observação na origem. Tá? E as 3 cargas, elas estão nessa simetria aqui. Ó. Ele não está no texto, ó, mas elas estão com Q3 e Q2 30 graus em relação a X e o Q1 30 graus também em relação a X. Tá? De modo que se vocês girarem a figura em relação ao eixo X, ela praticamente fica inalterada. Tá? Ó, então aqui ó, ele quer saber qual é o campo resultante dessa origem. Tá? Aí ó, vocês podem de imediato fazer o diagrama de forças. Ó. Q1 e Q2, Q1 é positiva, Q2, Q3 negativo. Ó, então, Q1 é um campo, o campo de Q1 vai sair dele, tá? Então, nesse ponto aqui, ó, vai ser o vetor E1, tá? Que é uma força de repulsão. Então, ele vai estar saindo dele. Já o E2, ó, como Q2 é negativo, ele vai estar apontando onde? Na direção do Q2. Ó. Então, é a força de atração, E2. E o Q3 também ó, é negativo, tá? O campo vai estar apontando na direção dele, tá? Também é de atração. Ó, então, E3 aponta na direção do Q3, E2 na direção do Q2, e o E1 ó, sai do Q1. Tá? Então, esse é o diagrama chamado diagrama de corpo livre, né? Tem uma força de repulsão, se a gente pensar na carga de prova, né? E tem 2 de atração. Tá? Agora, vocês querem somar as 3 para ver qual é o vetor resultante ó, nesse ponto aqui. Tá? Aí vocês usam, nesse caso, as informações que foram dadas aqui de simetria, que facilitaram muito o problema. Ó, então, primeira coisa, ó, o E1 e E2 estão na mesma direção. Então, vocês podem somar ele como
Onde é que tá aqui? Vocês podem somar ele como os vetores... bom, não sei onde é que ficou. Vocês podem somar ele como vetores na mesma direção, tá? É só saber se eles apontam na mesma direção ou não. E no caso aqui, ó, eles vão estar, como eles estão na mesma direção, basta somar os valores algébricos, tá? Então vai dar E1 mais E2 nessa direção diagonal e E3, sobra o E3 na outra direção, ambos fazendo 30 graus, tá? Onde é que ficou o resto aqui? Acho que eu cortei um pedaço. Acho que eu cortei um pedacinho. Bom, mas então, ó, esse é um, e ó, esse é um mais E2 aqui, ó, é simplesmente somar os valores algébricos, tá? Então, os valores são dados por o campo escuro, tá? Os valores de cada um, os valores algébricos, todos eles aqui, ó, vão ser, no caso é a carga 2Q, né? E o E2 e E3 é semelhante. O E2 também é 2Q, agora o E3 aqui é 4Q, tá? Então, esses E1 e E2 tem esse módulo, né? E o E3 tem o módulo 4Q. Né? Aí, ó, ele comenta aqui que, por acaso, o problema já foi feito para que o módulo desse vetor E1 mais E2 ó, vai dar o mesmo módulo do E3. Ó. Você veja que o módulo do E1 mais E2 vai dar quanto? Vai dar 2 vezes isso, vai dar 4Q sobre D2. E o módulo do E3 já tem um 4Q aqui, ó, vai dar 4Q sobre D2. Então, os módulos são iguais. Tá? Aí, ó, ele já fez isso para vocês verificarem o seguinte. Ó, a componente vertical do E3, que depende do seno de θ, essa componente aqui, vai ter o mesmo módulo na componente vertical do E1 mais E2, que depende do seno de 30 e que está para baixo. Então, de modo que quando vocês somarem vetorialmente a componente para cima do E3 com a componente para baixo do E1 mais E2 dá zero. Tá? Então, ele não tem componente vertical. Tá? Agora, a componente horizontal vai ser muito fácil. Vai ser, por exemplo, ficar mais fácil do E3, ó, a projeção do E3 no eixo X é o módulo do E3 vezes cosseno de 30. Né? Então, é 2 vezes isso. Tá? Então, a resposta no final, o vetor vai apontar na direção X, né? E vai ter o módulo 2 vezes a projeção do E3 no eixo X, ó, que ele faz aqui. Ó. Então, aqui, ó, as componentes Y se cancelam, né? Ó, tem o mesmo sinal, por simetria. Né? E o campo E está orientado na direção do eixo positivo. Tá? Então, o módulo é dado, ó, 2 vezes a componente X do E3, tá? Que é esse valor aqui. Tá? Então, depois vocês verifiquem o cálculo para vocês, né, verificarem, vocês se convencerem de que vocês entenderam, né, como é que foi feito, tá? Diagramas. Agora, o último detalhezinho, só para fechar, eu vou mostrar só o simulador aqui. Isso aqui, ele fica branco, fica a carga branca, se vocês quiserem tudo branco, ou se quiser, ele mostra aqui, ó, regiões de influência aqui, tá? Então, aí, se vocês quiserem o campo de uma carga só, ele mostra esse campo aqui, tá vendo? As linhas, né? Aqui o mapeamento, tá? Então, agora, se vocês quiserem anexar uma outra carga, por exemplo, é o exemplo que a gente já viu ali, que é o chamado, que é duas cargas positivas, né? Duas cargas positivas. Ó. Então, elas se repelem, tá? O simulador não é muito bom, quando ela chega muito perto, esses campos aqui deviam chegar a quase 90 graus, ó, mas ele não consegue fazer isso, tá? Então, próximo às cargas, ele não é muito bom, não, tá? Aqui deveria... Bom, mas mostra aqui, ó, esses aqui são 90 graus, ó, quase 90 graus, e a força de repulsão muito intensa, tá? Tá ficando, ó. Aí aqui, ó, mostra aqui, quase 90 graus aqui que ele faz.
tá? Então, agora, à medida que afasta, vai ficando um pouco mais, sim, consistente, né? O campo. Tá? Agora, esse é um arranjo de duas cargas positivas, tá? Os campos saem. Se vocês quiserem fazer o arranjo de cargas negativas, basta vocês trocarem. Aqui ficou uma negativa positiva. Se vocês trocarem essa de cá, se vocês trocarem ela, aí vocês podem botar duas negativas, por exemplo. Duas negativas, ó, os campos entram, né? Os campos entram, né? E se vocês se aproximarem, novamente dá uma repulsão grande, né? Tá? Então, as linhas, né, tendem a 90 graus. Agora, se vocês colocarem uma delas positiva, tirar uma delas, tirar essa de cá, botar ela de volta, e botar uma positiva no lugar, o que vai acontecer? Aí esse campo aqui, depois na aula que vem vocês vão ver. A gente vai estudar esse, é o chamado campo do dipolo. O dipolo é isso, uma carga negativa e uma carga positiva. Ele vai ter um vetor apontando do menos para o mais. Tá? Então, esse arranjo aqui. Esse arranjo é muito importante, tem uma série de aplicações em física que dependem da existência do dipolo. Entre elas, por exemplo, a antena de rádio, o átomo de hidrogênio, a molécula da água, todos são dipolo. Tá? Vocês, inclusive, se vocês gerarem isso aqui, vocês vão ver que ela vai se propagando. Olha só como é que as linhas elas vão se comportando no espaço, elas vão entortando, né, as linhas de campo. No finalzinho do capítulo, vocês vão ver que, capítulo não, do livro, capítulo 32, vocês vão ver que quando as linhas de campo sofrem essa perturbação toda, assim, no espaço, elas emitem ondas eletromagnéticas, como essas ondas de rádio que acionam, por exemplo, o celular de vocês. Tá? Então, ó, quando as partículas elas se movimentam em torno da outra, a região em torno do espaço sofre uma perturbação violenta. Aí, esses distúrbios aqui, eles se propagam pelo espaço. Tá? E eles podem, eventualmente, ser captados por qualquer outro dispositivo metálico que tiver uma posição conveniente. Ou seja, isso aqui funciona como uma antena de transmissão, né? E qualquer outra, como é que se diz? Qualquer outro arranjo de metais que esteja na mesma posição, a posição equivalente, mesmo que esteja muito longe, consegue sofrer a mesma oscilação que a antena produziu. Então, esse é o sistema de transmissão e recepção de sinais eletromagnéticos, sinais de rádio, televisão, celular, todos funcionam com esse princípio. Tá? As cargas, esse movimento numa antena, assim, elas ficam fazendo esse movimento assim. Numa antena, aí esse é um movimento chamado de oscilação dipolar. Tá? As cargas, esse movimento assim. Uma para cima, outra para baixo, assim. Aí ela faz esse movimento assim na antena. Aí quando ela faz esse movimento, essas alterações aqui no campo, elas vão se propagando pelo espaço aqui, ó, com a velocidade da luz. Aí isso forma o que a gente chama onda eletromagnética. Aí qualquer outra placa metálica que tiver paralela a ela vai receber oscilações da mesma forma, assim. Então, é a antena receptora. A antena receptora, ela vai receber a mesma oscilação de carga. E daí, com dispositivos eletrônicos de filtragem, você consegue reproduzir o sinal alternado, que está aqui, um sinal no fio, né? O sinal que foi empregado para acionar as cargas. Tá? Então, a gente vai ver mais adiante. Agora, no caso aqui, ó, isso aqui já é a matéria da semana que vem, ó, é o dipolo, tá? E vocês podem aqui colocar qualquer quantidade de carga que vocês quiserem. Por exemplo, se quiser colocar mais uma, ó, aí, ó, esse dipolo aqui, por exemplo, é o átomo de hidrogênio. Tá? Agora, se vocês colocarem mais um, também corresponde a um sistema da natureza, que é a molécula do H2, do hidrogênio, H2, mas ionizada, tá? Sem um elétron. Tá? É o que a gente chama de H2+. É um sistema que tem dois prótons, assim, ó, e um elétron comum. Aí o elétron gira aqui nessa direção, ó, entre os prótons, assim. Ó.
gira fazendo um círculo, e fazendo isso, ele mantém os dois prótons que se repelem, né? Ele mantém os dois prótons ligados, tá? Aí forma a molécula do hidrogênio. Agora, se você colocar mais um elétronzinho aqui, aí o sistema fica mais complexo, ele forma a molécula do hidrogênio neutro, tá? O H2. Tá? Então, H2 são dois prótons, dois elétrons. Aqui ele permite fazer uma coisa interessante que na física é muito difícil fazer, na experiência, que é fundir os núcleos, tá? Isso aqui ocorre no Sol, tá? É chamada de experiência de fusão nuclear. Se você aproximar os dois núcleos positivos, a força de repulsão entre eles é violenta, tá? Mas quando eles estiverem pertinho de se tocar, aparece uma terceira força, que é a força nuclear, tá? Quando eles se tocam, a força nuclear é tão violenta que faz os núcleos se atraírem, tá? Aí, ó, forma um núcleo só com duas cargas, tá? Esse núcleo aqui, ele se torna um átomo de hélio, tá? Essa brincadeira que a gente fez aqui se chama de fusão nuclear, ela acontece no Sol, tá? Aí são 4 hidrogênios se juntam e eles dão origem ao núcleo do hélio, tá? E ficam 2 elétrons em cada, são 2 átomos de hélio para dar o balão, tá? Essa reação que ocorre no Sol, né, a cada instante, e é responsável pela luz e pelo calor que o Sol emite, tá? É a reação de fusão nuclear, ela emite uma quantidade de radiação enorme, monstruosa, tá? E também luz, tá? Aí, na verdade, 2 prótons puros, em termos de física nuclear, são instáveis. Eles precisam de mais 2 nêutrons aqui para estabilizar o núcleo, porque senão os 2 prótons, eles se repelem, né? E aí ele sai do núcleo, tá? Aí ele volta a ser, ó, a molécula do H2, tá? Então o hélio pode degenerar a molécula de H2 se não tiver os 2 prótons, tá? Mas quando ocorre a reação certinha, eles viram o átomo de hélio, tá? Então é uma reação que envolve uma quantidade de energia monstruosa, né, que ocorre no Sol. Bom, agora, então vocês podem brincar com isso, ó. Vocês podem colocar quantos vocês quiserem, né? Pode tirar aqui, né? E deixar só um, né? Ou 2, né? E observar o que acontece com as linhas de força, tá? As linhas de força, tá? Aqui, ó, vocês trocam os sinais das cargas, ó. Aqui, ó, fica positivo ou negativo ou positivo. Aí você vê que só inverte, né, as linhas, né? Aqui é tudo positivo, ó, tudo negativo, tá? E esse outro embaixo aqui, ele mostra aquela placa que eu já mostrei para vocês, né? Uma placa metálica, né? Homogênea, né? E ele mostra aproximadamente aqui os efeitos de borda. Vocês vejam que nas bordas o campo já vai entortando. O campo já não... Vê se dá para puxar. Não, aqui. O campo vai entortando aqui, tá? Perto das bordas, ó. Aí mostrando aquilo que eu falei, ó, que somente na região intermediária aqui, próximo do centro, pode-se supor que o campo é certinho, tá? Campo de uma uniforme, né? Agora, aqui também tem um outro efeito aqui, que é se vocês quiserem calcular o vetor aqui. Se vocês quiserem saber o vetor campo elétrico, aqui tem as coordenadas. Aqui, isso aqui é o potencial, tá? Mas não interessa para vocês, porque vocês não sabem ainda. Eu nem sei como tirar. Depois, ó, aqui vocês podem calcular o módulo do vetor. Ó. Então, ó, mostra aquele efeito legal, mais intenso. Ó. Se chegar pertinho da origem, o vetor campo elétrico se torna muito grande, tá? Embora a coordenada tenda a zero. Se for se afastando da origem, o vetor vai diminuindo, tendendo a zero, tá? Mesma coisa acontece aqui. Aqui se você girar, né? Quero girar para cima, mas ele não gira para cá. Ó, aqui, essas linhas que vão aparecendo são as linhas de campo, tá? Se vocês clicarem em qualquer lugar, vocês vão ver na linha de campo. Então, lembra da definição? A linha de campo
é uma linha, é uma curva, né, no espaço, tal que ela é tangente, né, a todos os vetores, ou melhor, ao vetor campo elétrico em cada ponto. Tá? Então, se vocês clicarem aqui em qualquer lugar, aí vocês vão achando as linhas, né, as linhas de campo. Tá? Então, ele vai mapeando aqui. Tá? Tá? Ó, então, ó, as linhas, né? Ó, eu tirei as linhas todas. Bom, mas se vocês forem clicando novamente, né? Depois vocês clicam, né? Aí vocês vão clicando aqui, ó, né? Aí vai aparecendo todas as linhas, né? E o vetor tangente, tá? Então, os vetores aqui, tá? Então, ok? Aí você vê, nesse caso, as linhas são muito curvas, ó, porque a interação entre as cargas é muito grande, tá? E se vocês quiserem, então, ó, também pode achar aqui em qualquer ponta. Pode clicar que ela desaparece. Ó, então, aqui, esse X aqui. Aí as linhas, ó, aqui, tá? Então, esses dois simuladores, ó, vocês devem ficar algum tempo mexendo nele para vocês se convencerem dessas definições que a gente deu no capítulo, tá? Ó, aqui. E mostra também os módulos, ó, o módulo, a direção, o campo elétrico aqui, tá? E que é a mesma coisa. Se chegar perto, ó, o módulo vai ficando muito grande, tá? Se ficar longe, ó, e ele vai sempre seguindo, ó, uma dessas linhas, tá vendo? Uma dessas linhas de campo, né? Sempre de forma tangente a ela. Né? Tangente a ela.